A gente viu ontem no estudo, no capítulo 15, uma passagem muito importante da Bíblia, de Gênesis, onde fala sobre a palavra de Deus para Abrão, ainda dito Abrão, não Abraão, e que ele seria muito próspero, seria um pai de muitas nações, né? Porém, o povo hebreu, os descendentes dele, sofreria durante 400 anos com escravidão, fome e todo tipo de maldade que alguns povos fariam com eles, mas que no fim esses povos seriam castigados e o povo hebreu seria glorificado, exaltado e prosperado. Então nós vamos ver hoje um resumo do que eu li do capítulo 16, se possível até o capítulo 21, que é o nascimento do filho de Abraão. Agora é Abraão, porque Deus nomeou ele como Abraão e a esposa dele, Sarai, como Sara. Então lá no capítulo 16, Sarai tinha uma serva chamada Agar. E Abrão queria ter um filho, porque ele já tinha um filho, que era o Eliezer, mas ele era um filho adotado, mas Abrão queria um filho. Então Sarai, a esposa dele, ofereceu a sua serva Agar ser mulher de Abrão para dar um filho para ele. E assim Abrão aceitou. Só que nesse meio tempo, a esposa de Abraão ficou muito incomodada por causa do desprezo que a serva dele dava para ela. Ela estava grávida do marido dela. E ela se incomodou e falou para Abraão: eu não quero mais essa mulher aqui, ela me incomoda. E ela expulsou a mulher. Na verdade, a mulher fugiu por causa da humilhação que Sarai humilhou ela. Ela fugiu para o deserto, grávida, fugiu para o deserto. E lá ela encontrou o Senhor, e o Senhor falou para ela: volta para sua serva, porque eu vou enaltecer, eu vou engrandecer o seu filho vai se chamar Ismael, e ele vai ser um grande homem. E lá naquele poço onde ele encontrou ela, poço seco, aquele lugar ficou batizado como o poço de Belaroi. Vocês já ouviram falar em Belaroi alguma vez, né? Então Ismael nasceu um ano depois, quando Abraão tinha 86 anos, e Deus fez uma aliança com Abraão, a tal da aliança da circuncisão. Vocês já ouviram falar dos circuncidados, né? Então a origem disso é lá da aliança que Abraão fez com Deus. Deus fez com Abraão que todos os filhos de Abraão, servos de Abraão, deveriam ser circuncidados ao nascer, né? Então eles nasciam, no 8º dia eles circuncidavam. Circuncidava é cortar o prepúcio, né? É a parte do órgão masculino que tem uma pelezinha, eles cortam aquela pelezinha. Então isso ficou sendo a marca, no capítulo 17, da aliança que Deus fez com Abraão. Então, pessoal, lá no capítulo 18 de Gênesis, o Senhor aparece para Abraão. Abraão está sentado lá e aparece 3 homens assim na frente dele. Ele recebe bem os homens, 3 figuras assim humanas, mas era a presença do Senhor. E ele recebe muito bem esses homens, convida eles para entrar, dar comida, dar acolhimento. E eles perguntam: onde é que está a sua mulher? Ela está lá dentro. Então eles dizem para Sara: você vai ter um filho, que ela ia ter um filho de Abraão. E ela não podia ter filhos, ela já não tinha nem mais regras, né? Ela já tinha quase 80 anos de idade. E ela duvidou e riu. E eles disseram: por que ri? Você não ri. Não, você riu. Então ela não acreditou, né? E Abraão também ficou surpreso, apesar da idade, como é que ela ia ter esse filho. Lá no capítulo 21, fala sobre o nascimento do filho de Abraão, que é o Isaac. Já chegamos lá. Então, depois disso, esses 3 homens saem da casa de Abraão, mando do Senhor, na verdade, e eles vão para a cidade de Sodoma e Gomorra, porque Sodoma e Gomorra eram 2 povoados que tinham muito pecado. E quando eles chegaram lá na cidade, eles não quiseram falar para Abraão o que eles iam fazer, mas depois eles acabaram falando. E Abraão disse para Deus: mas você vai destruir a cidade de Sodoma e Gomorra? E lá tem vários justos. E se tiver 50 justos lá no meio dos ímpios, você ainda vai destruir? Daí Deus disse: não vou destruir. E se tiver 20, se tiver 5, Deus disse: não vou destruir. Então eles foram lá, esses homens foram lá, esses homens, anjos, enfim, foram lá e encontraram Ló na casa de Ló. E Ló recebeu eles, acolheu eles, botou eles para dentro, deu comida, deu pouso, deu descanso. E os homens lá na cidade de Sodoma bateram na porta de Ló e disse: abra a porta e me tragam esses homens que você acolheu, nós vamos abusar deles. E o Ló disse: não vou fazer isso. Então eu ofereço as minhas filhas para vocês. Elas são virgens, vocês abusem delas. E os homens insistiram: você não vai abrir a porta. Eles tentaram invadir a porta, os homens, os anjos, os homens, enfim, cegaram eles. Todo mundo que tentou abrir a porta, os homens cegaram eles. Esses homens cegaram essas pessoas. E os homens não deixaram que eles fizessem mal a Ló e nem às suas filhas. E disseram para Ló: saia daqui, porque nós vamos destruir esta cidade. E Ló ficou nervoso, ficou preocupado: mas como nós vamos sair? Pegue a sua mulher e as suas filhas e saia daqui. Vá para os montes. E Ló disse: lá nos montes, o que vocês vão fazer vai me alcançar.
Posso ir para uma cidadezinha que é mais longe? E lá eu tenho certeza que não vai alcançar? Eles escutaram Ló e disseram, pode ir. E Ló foi. Então Ló foi para a cidadezinha que recebeu o nome de Zoar. E esses anjos do Senhor, Deus lançou fogo de enxofre e destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra, matando todos os habitantes dali, todos os ímpios, todos os malvados e malfeitores daquela cidade. Essa é uma passagem muito importante na Bíblia. E na fuga, a mulher de Ló olhou para trás e ela imediatamente virou uma estátua de sal. Quando Abraão acordou, ele olhou no horizonte e viu a fumaça da destruição de Sodoma e Gomorra, que Deus lançou sobre esse povo, sobre essa terra, por causa dos ímpios, da malvadeza, de tudo que eles faziam com os povos que chegavam até lá. Então, depois disso, nós temos a origem dos Moabitas e dos Amonitas. Quando Ló partiu de Zoar, da cidadezinha pequena que ele fugiu, né? Ele fugiu, na verdade, ficou ele e as duas filhas dele, porque a mulher virou estátua de sal. Ele já era velho e eles foram habitar uma caverna. E essas duas moças, essas duas filhas, então assim as duas filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai. A primogênita deu à luz a um filho e deu o nome de Moab, e é o pai dos Moabitas, e a mais nova também deu à luz a um filho e lhe deu o nome de Ben-Ami. Esse é o pai dos Amonitas até o dia de hoje. Lá no capítulo 20, fala sobre a aliança de Abraão e Abimeleque. Abimeleque era um rei de uma cidadezinha chamada Gerar, um povoado de Gerar. Então, Abraão, quando ele chegou nessa terra do Negueb, né, ele foi morar lá em Gerar, onde tinha esse rei Abimeleque. E ele, da mesma forma, ele disse, como ele falou para os faraós, ele disse que Sara era a irmã dele. E esse rei, imediatamente, quis tomar Sara, que era muito bonita, para ser mulher dele. Só que Deus não deixou dessa vez. Deus, em sonho, falou com esse rei. Disse, se você tomar essa mulher, eu vou lhe matar, porque ela é casada. Então, Abimeleque, imediatamente, quando ele acordou do sonho, ele foi confrontar Abraão. Abraão, por que você disse que era sua irmã? Eu podia ter morrido. E nisso, o Abraão pensou, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Por outro lado, ela é de fato a minha irmã, por parte de pai, embora não por parte de mãe, ela veio ser a minha mulher. Então Abimeleque pegou, tomou algumas ovelhas, bois, servos e servas e deu a Abraão e devolveu Sara para ele. E disse, a minha terra está diante de você, more onde melhor lhe parecer. Abraão intercedeu junto a Deus e ele curou Abimeleque, curou a mulher e as servas dele, tornando elas férteis, e elas puderam dar muitos descendentes, porque como castigo antes, Deus tinha tornado estéreis todas as mulheres e servas de Abimeleque. Agora sim, no capítulo 21, nós vamos falar sobre o nascimento do Isaac. O Isaac, filho de Abraão e de Sara. O Senhor visitou Sara como tinha dito e cumpriu o que ele havia prometido. Sara ficou grávida e deu à luz a um filho, Abraão na sua velhice em tempo determinado. Ao filho que nasceu, Sara lhe deu à luz, Abraão deu o nome de Isaac. Então, Isaac é o filho de Abraão com Sara. Então, sobre o filho de Abraão que ele teve com Agar, o filho que se chamava Ismael, a Sara viu ele zombando do Isaac. E ela não gostou. E ela mandou Agar pegar o filho dela e ir embora. Ela disse para Abraão, eu não quero mais essa mulher aqui zombando do meu filho. E Abraão acatou, deu um pouco de água para a mulher e mandou ela embora para o deserto. E ela foi. E ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Berseba. E quando acabou a água dela, ela colocou o menino embaixo de uma árvore e o menino chorou. E Deus escutou e veio falar com ela. Ele disse, Agar, pega a mão do menino, põe ele em pé, porque eu vou fazer dele uma grande nação. Deus fez aparecer um poço ali, né? E ela encheu o coldre de água, deu para o menino, e Deus prometeu que ia fazer dele uma grande nação. E ele se tornou depois um grande guerreiro, né? Ele se tornou um flecheiro. Ele morava no deserto e ele casou com uma mulher da terra do Egito. Depois a gente vai saber um pouco mais da história dele, mais lá para frente. Ainda no capítulo 21, Abraão faz uma aliança com Abimeleque, porque Abimeleque estava com medo que Abraão amaldiçoasse ele, né? Que ele enganasse ele. E aquele lugar foi chamado de Berseba. Então assim eles fizeram essa aliança, e Abimeleque e Ficol ficaram comandantes dos exércitos. Abraão plantou uma tamargueira em Berseba, e ali, por muito tempo, Abraão morou na terra dos filisteus. Amanhã a gente vai falar do capítulo 22, é bastante importante, é também dos mais importantes da Bíblia, que é quando Deus põe Abraão à prova e pede para Abraão sacrificar o filho dele, Isaac. Esperem para ver. Amém?